Dentes, dentes, dentes. Você precisa saber mais sobre eles. É através dos dentes, como você sabe, que a gente consegue mastigar. Mas não somente mastigar. É através dos dentes que a gente consegue sorrir. A gente consegue se relacionar socialmente e afetivamente. É através dos dentes que a gente consegue falar perfeitamente bem e as pessoas conseguem nos entender. E é também, veja bem, quando a gente tem um problema em um ou mais dentes da nossa boca, a nossa qualidade de vida também não fica tão boa de quando a gente tem uma saúde boa em nossos dentes. Então acho que nunca é demais a gente falar sobre dentes. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo para você hoje, para falar um pouco dos dentes, dos seus dentes. Sabendo sobre os seus dentes, você vai saber cuidar muito bem deles. E é por isso que eu estou gravando isso aqui para você hoje. Vamos lá? O que são os dentes? Dentes são estruturas mineralizadas presentes em nossa boca. Eles são formados por coroa e raiz. A coroa é o que geralmente aparece quando sorrimos ou olhamos para dentro de nossa boca. Ela é circundada por um duro esmalte dental. A raiz do dente, em condições normais, fica abaixo do nível da gengiva. Ela não é mais revestida de esmalte, mas por uma fina e fraca camada mineralizada chamada de cemento. Tanto a coroa como a raiz são mais internamente formadas de dentina e de polpa, também chamada de nervo do dente. 2. Como os dentes se fixam na boca de forma que eles não caiam? Para se fixar na boca e não cair, cada um de nossos dentes são envolvidos pela gengiva, por osso e também por um ligamento que serve para unir a superfície da raiz do dente ao osso ao redor. Gengiva, osso e ligamento, juntamente com a superfície da raiz, é chamado de periodonto. O dente mais o periodonto é chamado de órgão dental. 3. Para que servem os dentes? Com os dentes, como você sabe, nós trituramos os alimentos durante a mastigação. Mas eles servem também para conseguirmos falar com as pessoas, nos relacionarmos social e afetivamente e também para sorrir. Eles ajudam na estética pessoal. Imagine você sem todos os seus dentes. A tendência seria a nossa boca murchar. A sua boa saúde e beleza nos ajudam em nossa autoestima e felicidade. 4. Quantos dentes nós temos? O número de dentes presentes naturalmente na nossa boca, uma pessoa adulta, é claro, são 28 dentes, mais 4 dentes do siso, ou do juízo, quando eles estão presentes. Então seria um total de 32 dentes, apesar de que, por problemas de não afloramento desses dentes do siso, pode haver uma variação entre 28 a 32 dentes. Quais são os dentes que temos? Temos 2 pares de incisivos centrais, superiores e inferiores, 2 pares de incisivos laterais superiores e inferiores, 2 pares de caninos, chamados popularmente de presas, 4 pares de premolares e de 4 a 6 pares de molares. 6. Quais são as funções de cada um de nossos dentes? Os incisivos podem ser centrais e laterais, ambos presentes no maxilar e na mandíbula. Eles servem para cortar os alimentos, como um belo sanduíche. Os incisivos também auxiliam na fala. Experimente falar chácara ou a palavra 660 e veja como o som passa por entre os incisivos. Os caninos superiores e inferiores servem para furar e lacerar os alimentos, especialmente necessário para triturar carnes fibrosas, como aquela carne de segunda que às vezes a gente compra no açougue. Já os premolares podem ser chamados de primeiro ou segundo premolar, dependendo da posição no arco dentário, e pré-amassam os alimentos. São interessantes esses dentes. Apesar de serem relativamente pequenos, eles pegam os alimentos ainda bem consistentes, fazem o trabalho pesado de trituração e transferem para os molares, para que eles terminem todo o seu serviço. Os molares podem ser chamados de primeiros, segundos molares, além dos terceiros molares, chamados dentes do siso. Eles acabam de amassar os alimentos antes de serem, por fim, engolidos. 7.
acontece com a mastigação quando perdemos um ou mais dentes? Quando isso ocorre, a pessoa começa a usar os dentes de forma indevida. Quando ocorre a perda dos incisivos, a pessoa começa a querer rasgar os alimentos com os premolares. Já quando faltam os molares, ela começa a mastigar usando os premolares e os incisivos. Resultado: os dentes começam a trabalhar em sobrecarga, fazendo com que ocorra um desgaste dos dentes e retração das gengivas. Em outras palavras, dentes ausentes afetando e condenando os dentes que ainda estão presentes na nossa boca. Não bastassem os desgastes dos dentes e as retrações das gengivas, a ausência de um ou mais dentes, com o passar do tempo, pode levar à migração dos dentes adjacentes. Desta forma, ocorrem inclinações dos dentes vizinhos e também extrusões dos dentes que outrora tocavam nos dentes que foram perdidos. De novo, a ausência de dentes levando a problemas ou mesmo condenando os dentes que permaneceram na boca. 8. Como os dentes se tocam? Os dentes devem se tocar perfeitamente uns com os outros, a fim de realizar a mastigação, e também para se autoprotegerem contra injúrias. Eles podem se tocar de duas formas. A. Com o companheiro de mastigação acima ou abaixo dele, a fim de triturar os alimentos. Este ponto de contato é chamado ponto de contato de fechamento, ou também oclusal. Se este contato estiver forte demais, pode ocorrer dor ao mastigar, desgaste ou fratura de dentes. Com seus dentes vizinhos de lado, a fim de proteger a gengiva de impacção de alimento entre os dentes. Este ponto de contato é chamado de interproximal. Você às vezes sente que resíduos ficam presos entre seus dentes vizinhos? Se sim, deve estar havendo falta deste ponto de contato proximal. Os dentes são duros e resistentes? Sim, os dentes foram feitos para receberem a carga de mastigação. Mas veja que tudo tem o seu limite. Os dentes podem vir a quebrar ou mesmo a se desgastar rapidamente caso você os utilize de forma inadequada, como, por exemplo, mastigar pedras, roer unhas, apertar os dentes indevidamente. Os dentes, portanto, não são pau para toda obra, eles devem ser respeitados em seu limite. 10. Por que os dentes doem? Em condições normais, os dentes não devem doer. A dor de dente ocorre, em geral, quando há acometimento ou exposição à boca das estruturas internas do dente, ou seja, a dentina e a polpa dental. Uma vez que a dentina e a polpa são partes vivas e também sensíveis ao estímulo, elas são responsáveis pela dor de dente quando elas estão estimuladas pelo calor, frio, toque ou mesmo quando a gente tem uma cárie no dente. Bom, mas isso já é assunto para um outro vídeo. É isso aí, espero que você tenha curtido bem esse vídeo e fique aguardando que em breve eu vou mandar outros vídeos a respeito só sobre esse assunto, sobre dentes. Então um grande abraço aí e até o próximo vídeo.